pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas que as nossas professoras e professores estão trazendo para você aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se, com o coronavírus não se brinca. Os alunos dos nossos CMEIs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Anali. E como toda aula, a gente vai começar corrigindo a tarefa, isso mesmo. Então vamos lá, pega a tarefa para corrigir. Vai aparecer aí na telinha para vocês. Então, lembra que a aula passada a professora deixou essa tarefinha aí. Então, ó, observe as figuras, né? E essas figuras aí têm uma certa divisão, né? Vocês estão vendo ali que elas se dividem e são divisões diferentes, né? A primeira figura com a segunda figura, né? A primeira figura é a figura 1, a segunda figura é a figura 2. E a gente tinha que olhar essas figuras e preencher a tabelinha que estava pedindo ali. Então, a primeira pergunta é, em quantas partes ela foi dividida? Então, a figura 1. E quando eu falo em quantas partes ela foi dividida, eu quero dizer assim, em quantas partes iguais, tá? Porque como a gente está trabalhando com a ideia de fração, sempre vai ser partes iguais. Então, nesse caso da primeira figura, a gente contou ali e observou que deram 8 partes iguais. Na figura 2, observando a figura, nós temos 4 partes iguais. Segunda pergunta. Que fração corresponde a cada uma dessas partes? Então, olhando para a figura, a gente vai ter que corresponder agora à fração. Então, cada partezinha daquela divisão da figura 1 equivale a quanto? A uma das 8 partes. Então, 1/8. E no segundo, né, na segunda figura,
cada parte daquela equivale a uma parte das 4 que foram divididas. Então, 1/4. Na próxima pergunta, né, que fração corresponde à parte pintada? Então, agora é só a parte pintada. Se é parte pintada, eu não vou contar as partes que estão em branco. Na primeira figura, nós temos 3 partes pintadas daquelas 8 que eram no total. Então, nós temos 3/8. Na segunda figura, nós temos 2 partes pintadas daquelas 4 que foram divididas. Então, 2/4. E a próxima pergunta, que fração corresponde à parte que não foi pintada? Então, agora as partes em branco. Observando a primeira figura, nós contamos 5 partes em branco das 8 que tinha. Então, 5/8. E na segunda figura, a mesma coisa que a gente observou nas partes pintadas, né? Então, nós temos 2 partes brancas das 4 partes divididas, né? Então, nós temos 2/4. Então, equivalente tanto a figura 2 ali na parte pintada quanto na parte branca, nós temos a mesma fração. Marque um X, então, na figura que tem a maior fração correspondente à parte pintada. Bem, para a gente descobrir a maior fração da parte pintada, a gente tem que olhar para as 2 figuras ao mesmo tempo. Qual das figuras você observa que as partes pintadas são em maior quantidade ou numa extensão, né? Porque a gente está trabalhando ali com área, né? Uma figura, um retângulo, que tem uma largura e um comprimento. Então, esses 2 retângulos aí, eles foram divididos em partes diferentes. Porém, na hora que eu pintei, um deles ficou assim com partes pintadas com maior, né? Maior região pintada. Então, se a gente observar bem, qual das 2 figuras que foi? Foi a figura 2, isso mesmo, né? A figura 2 é a figura que teve maior fração da parte que foi pintada. Ok, então está aí corrigida a nossa tarefa, né? Espero que vocês tenham acertado e se não acertou, ó, apaga, arruma, que a gente está aqui para aprender, né? Muito bem, e hoje nós vamos continuar essa temática que a gente veio trabalhando na aula passada, né? Então vamos ver o nosso objetivo de hoje. Identificar fração como parte de uma quantidade e representá-la. Então, a temática que a gente vai trabalhar é a temática da fração ainda. Só que agora a gente vai olhar para uma outra grandeza. A gente olhou até agora por grandezas que a gente chama assim grandezas contínuas, ou aquelas grandezas assim que a gente tem que repartir em diversos pedaços, né? E essa é uma grandeza como se fosse um chocolate, uma folha, uma pizza, enfim, são grandezas contínuas. Hoje a gente vai trabalhar com outro tipo de grandeza, que são as quantidades soltas, que a gente chama, né, na matemática de grandeza discreta. Então são as quantidades soltas. Então vocês vão ver aqui que nós vamos trabalhar com essas quantidades soltas. Mas antes de entrar na quantidade solta, a gente vai relembrar um pouquinho esse conceito de fração olhando para as figuras ainda, né, figuras planas ali, as figuras geométricas que a gente trabalhou já na aula passada sobre a fração. Então vamos ver aí no nosso telinha que vai aparecer um problema para nós. Bem, então vejam aí, nós tínhamos a aula passada, olhando, né, que a gente dividiu as nossas folhas, lembram lá que a gente dividiu a folha na metade, depois a metade, depois a metade de novo? Para perguntar aí a questão das metades, quais das metades aí nessas dobras eram maior? Como é que ficou a aula passada, vocês lembram? Então vamos ver primeiro aí a primeira figura. Era metade, isso mesmo, então 1/2 cada uma. Na próxima, era 1/4, porque era 4 pedaços cada uma. E na outra, 8avos, porque eram 8 pedaços. Então isso daí para nós lembrarmos daquela aula passada, né? Agora sim vai vir o problema. Vamos ver o desafio que nós temos pela frente. Então tá aí um desafio. Um artista, ele compôs um quadro, né, com figuras geométricas. Então aí do ladinho aí vocês estão vendo o quadro do artista. Qual é a fração de cada uma das partes pintadas por ele? Então esse é o nosso desafio de agora. Então, para a gente resolver esse desafio, a professora trouxe aqui na mesa, né? A gente vai mostrar aqui para vocês agora. Nós vamos olhar aqui um material que a professora reproduziu, né? Em relação ao desafio, que nós tínhamos lá algumas figuras geométricas, né? Então, lá, as figuras geométricas que formavam lá aquela paisagem. Eu vou montar aqui na mesa a mesma paisagem que estava lá. Então, observe. Então tá aqui, essa é a paisagem que estava no problema, né? A pintura tinha lá um tanto de verde,
um tanto de amarelo e um tanto de azul, né? Nessa parte da nossa gravura, né? Dessa pintura aí que na forma, se a gente for observar que a forma dela do contorno é um quadrado. Bem, a professora falou para vocês que quando a gente vai trabalhar com fração, a gente trabalha com ideias de partes iguais, não é verdade? Mas esse desafio aqui específico, ele não está dividido em partes iguais. Ou tá? Dê uma olhadinha aqui de novo. Observe, nós temos uma parte verde, um pouco maior, uma parte amarela, né, triangulada, uma parte azul também, ó, duas partes azul aqui, triangular também. Mas no composto, né, da obra, a gente olha e observa que as partes não estão no mesmo tamanho. Essa não é do mesmo tamanho, nem essa, nem essa. Elas não estão no mesmo tamanho. Mas será que elas têm alguma relação entre elas? É isso que a gente tem que descobrir. Então, toda vez que a gente for resolver um desafio ou um problema que envolve fração, a gente tem que pensar em partes iguais. Então, no caso da nossa pintura, a gente não tem as partes iguais. O que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar, observar a gravura e pensar em como que a gente vai relacionar as partes, para de repente ver se alguma parte menor não cabe na maior. E aí descobrir em quantos pedaços eu poderia ter dividido a figura toda e daí contar a equivalência da fração, parte a parte. Então é isso que nós vamos fazer aqui agora. Então observe que a professora de novo. Então veja, eu tenho esse triângulo azul aqui na ponta, né, os dois triângulos azuis. Será que esse triângulo azul é do mesmo tamanho que esse? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é sobrepor, ó. Então eu vou colocar um sobre o outro. Olá, exatamente do mesmo tamanho, né? Arrumar bem bonitinho aqui para ficar bem visível. Então, ó, um triângulo sobreposto sobre o outro deu a mesma medida. Então os dois são equivalentes, o mesmo tamanho, né? Tanto um quanto o outro. Então eu tenho dois triângulos aqui que são do mesmo tamanho. O meu triângulo é a menor unidade, ou seja, a menor peça. As outras duas são maiores, então eu não posso dizer que essa cabe dentro do triângulo, porque não cabe. Agora, será que o triângulo cabe dentro dessas duas aqui? Agora vamos fazer a nossa verificação. Então a gente vai fazer assim, ó. Vamos colocar o triângulo azul aqui, sobreposto, ó, já deu para perceber, não deu? Agora vamos colocar o outro aqui do lado. E agora? O que a gente percebe aqui nessa nossa pintura? O que a gente percebe? Que a parte amarela é exatamente o quê? Isso mesmo, muito bem observado, vocês estão bem atenciosos. Veja, a parte amarela que está embaixo vale duas partes azuis. Então, aqui no amarelo, vou tirar de novo de baixo, ó, vou tirar o amarelo aqui, cabe dois azuis aqui. Então, esses dois triângulos azuis que estão aqui na pontinha, vale, aqui dentro do amarelo, vale dois desse. Então, na verdade, esse com esse mais esse, ó, ele vale a metade da figura, não vale? Ó, se eu separar a metade da figura. Então, aqui os três juntos vale a metade. Só que o amarelo, só o amarelo vale dois desse aqui, tá bom? E o verde? Bem, o verde a gente já acabou de falar, né? Se a gente separou o verde e viu que aqui tem metade, o que acontece com o verde? O verde é também a metade. Por quê? Porque ele, ó, na hora que a gente sobrepõe, né, as peças, bem juntinhas, a gente observa que elas ficaram exatamente do mesmo tamanho. Então, se a gente observou que ficou do mesmo tamanho, quer dizer que eles são iguais. Então, nós temos aqui, ó, essa parte verde, ela equivale à metade da figura. Então, ó, metade, tá? A gente representa, né, da figura inteira, porque nós estamos trabalhando com todo esse composto, né? Essa forma do nosso pintor lá, do problema. Então, olha aqui, esse é a metade. Bem, quanto vale a outra parte? Essa parte pequena aqui. Bem, a metade eu já consegui achar de primeira. Mas e essa e essa? Bem, a professora falou que é preciso ter tamanhos iguais. Lembre-se disso, as nossas frações têm que ser sempre de tamanhos iguais, elas não podem ser de tamanhos diferentes. O meu todo tem que estar dividido em partes iguais. Então, vamos tirar aqui por enquanto esse meio daqui, só para explicar para vocês quanto que vale as outras. Bem,
Se esse azul aqui dentro cabe 2, quantos azuis caberia aqui no verde? Vamos contar? Ó, 1, vamos usar o outro junto. 2. Já dá para perceber alguma coisa aí, não dá? 2 azuis estão na metade do verde, muito bem. Então agora vamos colocar o outro azul aqui. Então já foram 2, mais um aqui que eu coloquei agora 3. Mais um que eu vou colocar aqui do outro lado, 4. Muito bem. Então, no verde, são 4 do tamanho azul. E no amarelo, eram quantos azuis? 2. Muito bem. Então, aqui, ó, o azul, se aqui tinha 4, aqui em cima 2. 4 mais 2 dariam 6. Muito bem. 6 mais esses 2 aqui da ponta dá quanto? 8. Muito bem. Então, dentro do meu composto geral aqui da minha paisagem, do pintor, esse azul e esse azul, tanto um quanto o outro, vale 1/8. Esse vale 1/8 e esse vale 1/8. Por quê? Porque eu tive que descobrir quantos azuis caberiam no todo desse tamanho aqui para encontrar a fração exata. Se eu não encontrar o todo dividido no mesmo tamanho, eu não consigo achar a fração. Então, esse azul e esse azul corresponde a 1/8 do todo desta paisagem, tá bom? 1/8 e 1/8. E o amarelo? Bem, o amarelo não eram 2 azuis? Ó, vou pôr de novo. 2 do azul. Não eram 2? Então, se era 2 do azul, o azul eram todos no total quantos que a gente contou? 8. Então, eu vou escrever aqui, ó, para vocês verem agora a relação, né, que a professora vai escrever a fração. Então, eu tenho no todo 8 partes iguais, que é correspondente ao azul. Aqui no amarelo cabem 2 pedaços daqueles 8. Então, aqui o meu amarelo vale 2/8. Se vale 2/8, eu já escrevi aqui o outro 8º da professora, que é aqui, e o outro 8º de 1/8 aqui. Vou compor todos eles. E esse aqui do meio é metade. Então, ó, essa é cada uma das partes da fração que o pintor usou para fazer lá a sua pintura. Então, como que a gente pode escrever, professora? A gente pode escrever assim, ó. Vou usar o meu quadro branco aqui para vocês observarem. Então, a gente vai escrever assim, a parte verde, né, a parte verde é igual a metade da figura. Então, observe aqui como é que a professora escreveu. A parte verde, metade. Ótimo. Agora, vamos fazer a parte amarela. Então, vamos escrever a palavra amarela. Amarela. A parte amarela vale 2/8. Olha lá, parte amarela 2/8. E a parte azul, né, que agora é a última, azul. E agora, professora, você vai escrever 1/8 ou vai escrever 2/8? A professora vai escrever 2/8. Por que a professora vai escrever 2/8? Alguém sabe me dizer por que eu escrevi 2/8 e não 1/8? Será que vocês conseguem responder para a professora por que eu escrevi 2/8 e não 1/8? Isso mesmo, olha, tem gente muito esperta, prestando bastante atenção. A professora escreveu 2/8 porque eu tenho 2 pedaços de 1/8. E 2 pedaços de 1/8 valem 2/8. É isso mesmo. Então, vocês estão muito espertos e conseguiram responder com a professora esse desafio. Então, o desafio é achar a parte pintada. Então, a parte pintada é essa. 2/8 do azul, 2/8 do amarelo e 1/2 do verde. Ok? Então, resolvido o nosso desafio aí da pintura lá, né, das cores em fração. Bem, essa parte que a gente acabou de ver é a parte que trabalha, então, com aquela grandeza contínua que a professora explicou. Mas agora vamos pegar em quantidades soltas, né? Em objetos, em palitos, enfim, tampinhas também a gente pode usar. Então, vejo aqui na mesa da professora que a professora tem alguns materiais, né? Vejam lá, a professora trouxe, né, um pacotinho de tampinha que vocês
devem ter lá na caixa matemática de vocês. Então, se você tem, você pode usar agora junto comigo, tá? As tampinhas. Um outro objeto qualquer que vocês possam usar como contagem, como por exemplo, aqui a professora tem alguns grampinhos coloridos, ou pecinhas de brinquedo também, que a professora tem aqui, ó, no latinho. Vou trazer mais para cá para vocês poderem observar. Então, vocês podem usar essas peças que vocês têm aí na sua casa para trabalhar aqui com a professora agora. Então, esse é o material de contagem que a gente tem e a gente vai usar, tá? Bem, antes da gente entrar no problema que eu trouxe para vocês, eu quero que vocês observem aqui esse material de contagem que a professora trouxe. Quando eu trabalho com a grandeza, como foi lá da pintura ou da dobra do papel, quando eu trabalho com esse tipo de grandeza, eu divido, né? Eu reparto, eu pego uma tesoura, eu recorto, eu passo uma linha para dividir, né? E tudo bem. Por quê? Porque é uma grandeza que está ali, né, inteira, eu tenho que fazer repartições, eu tenho que fazer divisões nela. Divisões como? Num recorte, num traço, enfim, porque ela está ali no todo, não está separado, o todo dela é inteiro, não está tudo separadinho. Agora aqui, nessa grandeza que a professora vai trabalhar com vocês, eles estão todos soltos. Não é a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, o grampinho, né? Eu pego o grampinho, eu vou recortar, eu vou dividir o grampinho em tantos pedaços para ver quanto que é a fração do grampinho. Não é assim que a gente trabalha nessa grandeza. Nessa grandeza a gente tem que trabalhar com contagem. Isso mesmo, com contagem. A contagem e a divisão em partes iguais também, porque a fração tem esse princípio. Toda a fração tem que ser dividida, né, o inteiro da fração tem que ser dividido em partes iguais. Aqui não é diferente, só que aqui a gente vai usar a contagem para estabelecer esse número fracionário, essa parte do meu inteiro, porque isso aqui é uma fração, lembram da aula passada? Fração é uma parte do inteiro, um pedaço daquele inteiro que eu quero pegar, sendo ele, né, um papel, uma folha, um bolo, uma pizza, né, qualquer dessa natureza, ou sendo coisas assim soltas, como tampinhas, peças de brinquedo e outras coisas mais que a gente pode usar. Então eu quero que vocês observem, por exemplo, aqui, ó, que a professora tem aqui os grampinhos coloridos que a professora trouxe para a gente poder dar uma olhadinha agora na aula. Vejam aqui, observem esses grampinhos. Então, esses grampinhos, eu tenho um total de grampinho aqui dentro dessa tampinha, né? Em cima dessa tampinha. Eu tenho um total. Eu tenho que cor ali. Observe as cores que a professora tem. Conta lá para mim as cores que tem aí. Isso, rosa. O que mais? Azul. O que mais? Amarelo. Então, eu tenho rosa, azul e amarelo. Ao todo, contando todos eles juntos, quantos grampinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 grampinhos ao todo, muito bem. Mas os grampinhos não são todos da mesma cor, como a gente acabou de ver, a gente contou cores separadas, né? Rosa, azul e amarelo. Então, mas eu tenho 6. Esse que é o importante que eu quero que vocês observem aí, que o meu inteiro, ele tem 6, a quantidade 6. Então, eu vou observar aqui agora na lousa da professora aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer o traço de fração, né? O traço de fração sempre é um traço que significa uma divisão em partes iguais. Eu tenho 6 grampinhos, então o 6, ele vai ter que ficar aqui embaixo. Então, observem lá como é que ficou, né? O 6, ele tem que ficar no traço de baixo da fração. Por quê? Porque o meu total, né, de grampinhos aqui, o meu total de grampinhos, ele é 6. Então, o 6 fica aqui embaixo por causa disso aqui, por causa do total. Quantos são rosas? Isso, 3. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o 3 na parte de cima aqui da fração. Olha lá. Então, ficou assim. 3 dos 6 que eu tinha. Essa fração a gente fala assim, 3 sextos, tá? Por quê? Porque eu separei só o rosa. O azul, por enquanto, eu não quis, e o amarelo, por enquanto, também não quis. Então, olha aqui, ó, eu fiz uma divisão, né, proporcional. Mas, professora, você falou que são em partes iguais, mas as partes iguais estão aqui, ó. Observem aqui, ó. As partes iguais estão aqui, ó, nos próprios grampinhos, ó. Um grampinho é igual ao outro.
O que eu separei aqui? Eu separei as cores, né? Olhem, observem bem aqui, ó, né? O grampinho rosa, ó, é um grampinho, um grampinho, um grampinho. Lembra que eu falei da contagem? Então, a gente vai contar, ó, a divisão, contamos, e as partes são iguais, porque cada grampinho é igual ao outro. Eu não tenho grampo maior, grampo menor, grampo fino, grampo grosso. Eu tenho grampos de todos todos eles são da mesma forma, né? Então, eles estão iguais. Agora, eu agrupei só os rosas. Para que eu agrupei só os rosas? Para saber quanto de fração eu tenho do todo a cor rosa. Então, na cor rosa, o meu inteiro é 6, mas na cor rosa eu tenho só 3. Por isso que a professora escreveu 3/6, né? Lembram na aula passada que a professora falou para vocês que a gente tinha o número, né, o algarismo que ia ao traço, em cima do traço da fração, e o algarismo que ia embaixo do traço da fração tem um nome especial? Então lembra, embaixo da fração nós temos os denominadores. Denominador é aquele que dá o nome para a fração, aquele que é o dono da fração, né? Então o dono dessa fração aqui dos grampinhos é os sextos. Por quê? Porque eu tinha 6 no todo, né? No meu total era 6. E eu peguei só os rosas e descobri que os rosas eram somente 3. Então, a cor rosa no total dos meus grampinhos eram 3/6, ok? E em cima, então, aqui na fração do número de cima, né, o algarismo que vai em cima do traço da fração, ele representa o numerador, ou seja, quanto eu vou pegar daquele total. Então, no caso dos 6, eu vou pegar somente 3. Então, a diferença é essa daquela grandeza que a gente acabou de fazer aqui da pintura, que é uma grandeza contínua, ou seja, a gente tem que se repartir, cortar, separar, ver quanto que equivale um no outro. E essa grandeza é uma grandeza discreta, uma grandeza solta, onde a gente pode contar, usar contagem para descobrir a quantidade fracionária de cada uma das partes que eu estou procurando. Ok? Entenderam a diferença? E isso eu posso fazer com qualquer outro material. Olha que, por exemplo, a professora tem mais um material colorido aqui na mesa, né? Umas pecinhas coloridas. E aqui eu tenho várias peças, eu tenho, né, mais que as que eu tinha ali nos grampinhos, mais que 6. Vamos observar quantas que eu tenho? 2. E olha, vejam que, antes de eu fazer a divisão, vejam que todas as peças são do mesmo tamanho, do mesmo formato, estão vendo? Elas não se diferem, elas são iguais. Então, quando eu falo partes iguais, eu também estou falando, né, do tamanho, enfim, é nesse sentido que a professora da divisão na fração, que tem que ser sempre a mesma coisa. Eu não posso juntar peças coloridas com grampos agora para ver fração. Por quê? Porque são duas coisas diferentes. Então, quando eu trabalho com a fração, eu tenho que trabalhar com coisas iguais. No caso das grandezas discretas, são peças do mesmo gênero, do mesmo formato, de mesma, né, consistência aqui. Então, vamos ver lá. Eu tenho algumas peças aqui, ó, coloridas, né? Algumas são azuis, outras são verdes, outras são brancas. Vamos colocar elas bem próximas aqui para vocês observarem. Então, aqui são as peças coloridas. Então, aqui, beleza? Todas elas soltinhas, estão vendo que elas estão todas soltas, né? Então, o que eu tenho agora? Eu tenho que contar quanto que eu tenho no todo. Esse é o meu objetivo. Então, vamos contar o todo agora, nesse momento, para que a gente possa daí fazer, né, a nossa leitura fracionária. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, eu tenho 23 pecinhas coloridas, né? Dessas 4 cores. Então, onde que eu vou colocar o 23? Onde? Isso, então pode escrever aí no seu caderno também. Faz junto com a professora aí, tá? Para você ficar bem sabendo escrever fração também. Então, na parte de baixo, eu vou colocar o 23, porque o meu inteiro tem 23 pedaços, 23 peças iguais. Lembre que eu tenho que trabalhar sempre com a ideia da igualdade. Então, eu tenho 23 pecinhas dessas iguais. Agora, se eu quiser saber só as vermelhas, então vamos ver só as vermelhas. Vamos contar com a professora só as vermelhas aqui, ó. Separar, né? Vamos separar um pouquinho mais para vocês poderem enxergar aí na TV, na telinha de vocês. Vamos contar comigo? Conte junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas são vermelhas?
6. Então, o 6 eu vou escrever aqui, ó. 6, né? Então, eu tenho 6 das 23, eu tenho 6 que são vermelhas. Então, como que eu leio essa fração? 6, 23 avos. Lembra a aula passada que a professora comentou com vocês sobre isso? Quando a gente tem mais que 10 partes iguais, a gente tem que colocar a palavrinha avos. Por que a gente coloca a palavrinha avos? Para dizer que são partes iguais. Então, 23 partes iguais. Muito bem. Deu para compreender essa relação desse tipo de grandeza que é diferente da outra? Então, a gente pode achar também frações dessas grandezas que a gente conta, né? Que a gente pode reunir uma quantidade e contar. Conta o todo, depois pega aquele pedaço somente que você quer saber e vê quanto que tem, contando. Aí você monta a fração igual a professora montou aqui. Fica aí o desafio para vocês procurarem na casa de vocês outros objetos que vocês tenham aí e também treinar a escrita, a montagem, né, das frações, das partes, também assim soltinhas, igual a professora fez aqui com vocês, ok? Muito bem, então aqui agora vocês compreenderam a ideia que a professora trouxe. Agora eu vou lançar um problema, a gente vai ter que resolver um probleminha agora com essa ideia. Então vamos ver aí na telinha que vai aparecer. Então tá lá, pensando em frações e resolvendo problemas. Então a gente vai pensar em fração e vai resolver o probleminha que está pedido. Leia com a professora lá. Essa é a sala de aula da professora Gabriele antes da pandemia. Claro, porque agora a gente não está mais na escola, né? Então, o nosso problema também está evidenciando que nós não estamos na escola. Então, essa daí é a sala de aula da professora antes da pandemia. Nela, haviam 30 carteiras. Só que 1/6 dessas carteiras ficavam vazias. O que significa ficar vazias? Significa que nós não tínhamos crianças, né? Eram carteiras que não eram ocupadas. E as restantes carteiras eram ocupadas pelos alunos dela. A pergunta é, quantos alunos tinha a professora Gabriele? Bem, para a gente responder quantos alunos tinha a professora Gabriele, eu trouxe aqui uma espécie de maquete planificada, né, da sala de aula da professora Gabriele. Então, estão aqui, ó, a carteira da professora, as carteiras das crianças, os armários lá no fundo, né, igualzinho uma sala de aula normal que vocês já têm visto lá na escola de vocês. A ideia é achar quantos alunos tem a professora Gabriele. Só que lembra o problema, falou que 1/6 das carteiras ficavam vazias? O que a professora ensinou para vocês, mesmo quando a gente tem que mexer nas quantidades que são soltas, assim? O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que olhar o todo, né? Tá, então o meu todo aqui é o quê? São todas as 30 carteiras. Elas são móveis, eu posso mexer, eu posso trocar de lugar, posso pôr uma carteira para lá, carteira para cá. Bem, eu quero descobrir, né, o número de alunos, mas antes de descobrir o número de alunos da professora Gabriele, eu tenho que achar quanto que vale esse 1/6 das carteiras que estão vazias. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela divisão das 30 carteiras agora em 6 partes iguais. Por quê, professora? Porque eu falei que era 1/6, eu não falei que era 1/30, 2/30, 10/30. Eu falei 1/6. E as carteiras são 30. Então, a primeira coisa é pegar as carteiras e dividir em 6 partes iguais. Como que eu vou fazer isso, professora? Então, vamos ver aqui, ó. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 carteiras em 5 filas de carteiras. Quantas carteiras tem em cada fila? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho que dividir em 6 partes iguais, eu tenho que fazer assim, ó. Olha o que a professora vai fazer aqui, como se fosse, né, a nossa sala de aula lá. A professora vai tirar aqui primeiro os nossos alfinetes, vai colocar assim, ó. Se eu tenho 6 aqui já, então eu vou aproximar, ó, vou fazer grupos. Ó, vou fazer os grupinhos como se eu estivesse juntando as carteiras de vocês lá na sala de aula. Ok, já fiz grupos de 2 em 2. Mas ainda tem carteira sobrando aqui, ó. Então, vamos de novo. Vamos pegar, né, e vamos reunir também as carteiras, porque eu quero dividir todas as carteiras em 6 grupos. Então, vamos montar os grupos aqui. Montei o grupo, esse aqui, essa aqui, ó. Já foram, ó. Um grupo, 2, 3, 4, 5, 6 grupos.
Mas ainda tem carteira aqui sobrando, então vamos dividir de novo. Vamos pôr mais carteiras nos grupos. Vamos lá, vamos fazer aqui e colocamos mais carteiras juntando, formando o grupo. Ok, formei, tem mais uma carteira para cada grupo, mas ainda tem carteira aqui. Então vamos agrupá-las também, vamos dá-las mais uma carteira para cada um dos grupos que estão sendo formados ali. Então mais uma carteira para cada um, uma carteira para cada um, uma carteira para cada um. Pronto. Eu dividi em 6 grupos, um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5, 6 grupos. 6 grupos iguais, tá? Esses 6 grupos iguais. E agora, o que eu faço, professora? Eu vou contar quanto que deu em cada grupo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 carteiras ficam vazias. Se elas ficam vazias, significa que todas essas outras ficam cheias de crianças. Vamos ver quantas são? Vamos contar agora sempre de 5 em 5. Vocês sabem contar de 5 em 5, né? A professora deve ter ensinado já lá. 5, 10, 15, 20, 25. Então, quantas carteiras ficam ocupadas? Isso, 25 carteiras. Então, 1/6 eram 5, que eram vazias. 25 carteiras, que são os outros 5/6, estão ocupadas. Então, quantos alunos a professora Gabriele tem? Isso, 25 alunos. Viram como não é difícil? A gente pode fazer os rabiscos, fazer maquete, fazer desenho para responder esses problemas. Nada difícil, não é verdade? Muito bem. Então, esse era o problema da professora Gabriele que a gente fez agora há pouco. Mas eu vou fazer isso agora rapidinho para vocês verem em forma de operação. Então, vou pedir licença aqui só para tirar essa nossa maquete aqui de cima para a gente poder fazer, né, o trabalho. Só um pouquinho. Muito bem. Agora a professora vai colocar aqui na nossa prancheta aqui essa divisão que eu acabei de fazer com o problema da sala da professora Gabriele. Bem, nós tínhamos 30 carteiras, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 30, vou dividir ela, né, o todo dessas carteiras, em quantos grupos que a professora falou que tinha que dividir? Isso, em 6. Então, assim, ó, 30 divididos por 6. Agora a gente vai resolver essa operação de divisão. A gente sabe, né, que dá para fazer de qualquer caminho. Eu posso usar qualquer caminho para resolver essa divisão, mas a professora vai ensinar para vocês, ou vai fazer aqui com vocês, a parte mais rápida, né, que é usando a tabuada do 6. Né? Lembram da tabuada do 6? Então, vamos lá. Será que tem 30 na tabuada do 6? Tem, né? Quantas vezes o 6 dá 30? Vamos ver quem é que lembra aí da tabuada do 6. Quantas vezes eu multiplicar 6 para dar 30? É aquilo que a gente viu ali. Isso mesmo. Quanto que era? Isso, 5. Então, 5 vezes o 6 é 30. O que eu faço? Eu vou tirar 30 do 30 e vou descobrir que tem 0. Muito bem. Olha aqui, ó. Né? Então, aqui, ó. A resposta vão ser 1/6 de 30 vale 5. Mas não é essa a resposta do problema. A resposta do problema é o quê, professora? É quantos alunos a professora Gabriele tinha. Então, se eu tenho 30 alunos, né? Eu vou tirar esses 5 que equivale àquelas carteiras vazias. E vou encontrar, como a gente já fez lá, 25 carteiras. É isso que a gente vai fazer, ok? Bem, então essa foi a resolução do nosso problema, né? Usando as frações, e ensinei vocês aqui também a observar pela conta como que a gente faz isso. E a gente vai ter outras aulas de fração ainda lá pra frente. A gente tá dando, né, uns pedacinhos assim bem devagarzinhos para a gente poder compreender toda a complexidade que tem nessa aula de frações. Muito bem, então agora a gente vai ver, nós estamos chegando, né, no final da nossa aula, se a gente conseguiu atingir o objetivo. Será que a gente conseguiu atingir o objetivo da aula de hoje? Vamos lá? Isso, qual que era o objetivo? Identificar fração como parte de uma quantidade e representá-la. A gente conseguiu representar as frações como parte de uma quantidade? Muito bem, se a gente conseguiu representar a fração como parte de uma quantidade, então a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Antes da gente olhar a tarefa, ou olhando a tarefa junto, a professora vai mostrar para vocês um material que logo
agora, daqui a uns dias, né, as escolas vão estar distribuindo para vocês, porque como eu falei que a gente vai continuar com a aula de fração para frente, vamos precisar de um material para trabalhar com essa aula de fração para frente. Então, as escolas vão passar para vocês esse material e vocês vão montar ele em casa. Então, eu vou mostrar a tarefa e mais esse material que vocês têm que montar para ensinar vocês como montá-lo, ok? E daí, numa aula lá para frente, a gente vai retomar esse material. Então, você vai montar o material, vai pôr na caixa da matemática, da sua caixa matemática, e depois, quando a gente for fazer a outra aula de fração, eu vou pedir para vocês pegarem para a gente usar, ok? Beleza? Então, tá bom. Então, vamos ver a tarefa? A tarefa é essa daí, né? Nós temos lá duas situações. A primeira é uma situação problema, parecida com aquela da sala que a gente fez aqui, né, da professora Gabriele, mas com um raciocínio equivalente, né? Ó. Jonas tinha 30 figurinhas. Como 1/5 de suas figurinhas eram repetidas, deu-as para o seu irmão Felipe. Quantas figurinhas o irmão Felipe recebeu? Então agora, ó, é só 1/5 que eu quero saber de todas aquelas figurinhas, tá? Que é esse 1/5 que o irmãozinho recebeu. Na segunda parte ali, tem alguns conjuntos, né, de foguete, aviões, balões. Eu peço para vocês, observando, né, essas quantidades de foguetes, aviões e balões, me registre quanto significa a metade dos foguetes, por exemplo. Quantos são a metade dos foguetes? 1/3 dos aviões. Quanto é 1/3 desses aviões? E 1/5 dos balões. Quanto é esse 1/5 desses balões que estão aparecendo aí? Ok? Então, vamos ver agora o material? Então, aí, ó, a gente chama esse material aí de régua de frações, tá? Essa régua de frações, ela é do 1 inteiro até 1/10. E tem umas tesourinhas ali do lado, estão vendo? Significa que você só pode recortar em linha reta nessa horizontal, né? Então, vocês vão montar, recortando esse materialzinho nessas tesourinhas que estão aparecendo, beleza? Agora, vamos ver o próximo material. Qual que é o próximo? Então, o próximo são também de frações, só que são discos, né? E o disco a gente vai separar, por enquanto, nas tesourinhas também ali. Estão vendo que tem umas tesourinhas separando cada um daqueles discos? Então, você só vai cortar, por enquanto, nessa parte que está mostrando o material. Que depois das nossas aulas, nós vamos poder, daí, depois, mais tarde, se precisar, a gente recorta o restante. Mas, por hora, é assim que você vai fazer. Ok? Então ficou aí, né, uma tarefinha um pouquinho comprida para vocês, mas não tem problema que vocês vão receber esse material e vocês vão produzir ele para nossas próximas aulas, tá bom? Beleza? Bem, meus amores, a gente chegou, né, ao final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido, que é o mais importante de tudo. E a gente fica por aqui até a nossa próxima aula. Um beijão! Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, crianças! Tudo bem? Vamos para hoje mais uma aula de Ciências Humanas. Hoje na nossa aula, nós vamos falar sobre a família real no Brasil e a monarquia. Vamos começar vendo o que nós vamos aprender hoje. O objetivo da nossa aula é compreender a vinda da família real para o Brasil como mudança política e econômica estratégica que assegurava o poder de Portugal na Europa. E também reconhecer no processo das revoltas emancipacionistas e a independência do Brasil como ruptura dos laços coloniais com a metrópole. Então vamos começar olhando esta imagem. O que vocês estão vendo aqui? Então nós estamos vendo casas, pessoas, charretes e estamos vendo aqui o mar. Observem o que tem nesse mar. Olha lá, tem navios prontos para saírem para o oceano. O que será que está acontecendo aqui? Então, esse aqui é o porto em Portugal, onde está acontecendo o embarque de Dom João, o príncipe regente de Portugal, para o Brasil. Essa é uma pintura que retratou esse fato histórico que aconteceu. Mas pensem bem, o que será que leva um rei, um príncipe regente, uma família real todinha estar saindo do seu país de origem? Parece até que fugindo. Sabe o que é? Vou contar para vocês.
Esse rapaz aí se chama Napoleão Bonaparte. Ele estava querendo fazer um grande império francês lá na Europa. E aí ele começou a guerrear com vários países e tomar esses países para si. E ele precisava derrotar uma grande potência daquela época, que é a Inglaterra e o Reino Unido. E aí os países, eles não podiam mais, para derrotar a Inglaterra, os países não podiam mais fazer comércio com a Inglaterra, porque ela era muito forte economicamente. Então, Napoleão decretou o bloqueio continental, que é essa linha vermelha, que nenhum país podia fazer comércio com a Inglaterra. Mas vocês estão vendo que aqui Portugal não estava incluído nesse bloqueio continental? Sabe por quê? Porque Portugal era muito amiga da Inglaterra, devia muito para a Inglaterra. E aí, Napoleão ameaçou invadir Portugal e falou assim: ou vocês obedecem, ou então eu vou invadir o país de vocês. E ó, decretar guerra contra vocês. Deu medo, né? Ui, ui, ui. Então, a família real portuguesa pega todo mundo, a corte, o banco, toda a fortuna que tinha lá em Portugal e vai para os navios. E para onde que eles vão? Para a colônia deles, é claro. Olha lá, ó. Chegam aqui no Brasil, toda a família real. Olha, esse aqui era Dom João, essa sua esposa, Carlota Joaquina, e a sua mãe, Dona Maria I, a rainha de Portugal. Então, chegaram aqui no Brasil. Me diz uma coisa, o que aconteceu quando eles chegaram aqui? Essa é uma ótima pergunta, Nicole. Sabe o que aconteceu? Quando lá em Portugal eles estavam saindo, a Inglaterra ajudou a família real portuguesa a fugir para o Brasil. Cedeu navios, garantiu que os franceses não seguissem eles, mas em troca eles queriam que o Brasil, que Portugal abrisse os portos aqui do Brasil para as nações amigas. Ou seja, a Inglaterra não precisava mais comprar direto de Portugal. Não precisava passar por Portugal primeiro as coisas que eram vendidas aqui do Brasil. A Inglaterra poderia fazer comércio direto com o Brasil. Então essa foi a condição para ajudar. Então a primeira coisa que Dom João fez antes mesmo de sair dos seus navios foi abrir os portos para o comércio com as nações amigas. Outras coisas que ele fez também, que foram, ó, nota 10, foi permissão para a instalação das fábricas na colônia, criar a imprensa régia, que publicou o primeiro jornal impresso no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, criou o Jardim de Aclimação, que hoje é o atual Jardim Botânico no Rio de Janeiro, fundou escolas de medicina no Rio e em Salvador, criou o Banco do Brasil. Então, Dom João, ó, fez coisas muito boas, porque aqui era colônia e não tinha nada. Eles se preocupavam apenas, antes de chegar aqui no Brasil, a colônia, a corte portuguesa, só se preocupava em tirar coisas daqui, tirar dinheiro daqui do Brasil. Quando eles chegaram aqui, eles olharam e acharam que tinham que melhorar muito o nosso lugar, nosso Brasil, né? Então, por isso que eles fizeram essas coisas. Mas também, olha lá, nota 0 para Dom João, porque ele simplesmente desalojou diversas pessoas para abrigar a corte portuguesa. Então pense você, tá lá morando na sua casa, construiu e daqui a pouco chega a corte, chega a família real portuguesa, bate na sua porta, fala: olha, todo mundo para fora, porque a partir de agora quem vai morar aqui é a corte portuguesa. São os nobres, são as pessoas que vieram com Dom João. Eles colocavam uma plaquinha assim, ó, PR, Príncipe Regente. E a partir daquele momento, aquela casa não era sua mais. Você tinha que sair dali. Essa casa passou a pertencer
a corte portuguesa. Quem era dono era o príncipe regente. Então, ó, isso já não foi muito legal, né? Então agora a gente vai conhecer um pouquinho de como era o Brasil de 1800. Não tinha saneamento básico, não tinha limpeza. Quem fazia a limpeza das ruas eram os escravos. Então, as ruas, toda a sujeira das casas ficava em baldes nas ruas, toda suja. E no final do dia, eram os escravos que faziam essa limpeza das ruas e jogavam tudo no mar. Imaginem só, a população era predominantemente escrava, porque os senhores, eles não saíam nas ruas fazer as coisas deles. Quem tinha que comprar eram os escravos, quem tinha que levar eram os escravos, cuidar era tudo os escravos que faziam. Olha lá, acompanhavam sempre para carregar as coisas os seus donos, né? Os escravos eram, as pessoas brancas, os senhores de engenho eram donos dos escravos. E aqui também tem uma pintura para vocês verem como era o Rio de Janeiro de 1800. As ruas eram estreitas, não tinha saneamento básico, era tudo muito pacato. Então, Dom João começou a melhorar estas condições de vida aqui no Brasil, alargar as ruas para poder passar as carruagens e tudo mais. Prof, o que Dom João veio fazer aqui? Essa é uma ótima pergunta, Júlia. Dom João, além de ter fugido de Napoleão Bonaparte, ele também tinha um plano para Portugal. Então vocês viram lá no mapa que Portugal ela era pequenininha, ela estava espremidinha lá na Europa. E o Brasil, ele tem um território grande, né? Então, Dom João queria que Portugal voltasse a ter a força que precisava lá na Europa, ser uma grande potência lá na Europa também, por causa da sua colônia, sabe? E aí, em 1815, acabou a guerra contra Napoleão lá na Europa. Napoleão foi derrotado e acabou tudo por lá, tudo voltou na sua santa paz. E a população de Portugal queria que Dom João voltasse para lá. Porém, Dom João, como queria que Portugal voltasse a ser uma grande potência, ele precisava continuar aqui no Brasil para renovar essas forças. Então, em 1815, o Brasil deixa de ser uma colônia de Portugal. Ele passa a se tornar um Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então ele passa a ser um reino unido a Portugal, não mais a colônia de Portugal. E esse aqui, que está aqui no slide para vocês, é o símbolo, é o brasão do Brasil daquela época. Então, Brasil deixa de ser uma colônia de Portugal e torna-se um estado soberano. Em 1816, no ano seguinte, Dona Maria I, a mãe de Dom João, morre. O que acontece? Ele se torna rei lá de Portugal. Mas lá de Portugal. E ele estava aqui no Brasil. E aí, a população exige de todas as maneiras que ele volte para lá. Não voltou. Ficou aqui no Brasil por mais um tempo. Quando foi, sendo rei lá de Portugal e ainda estando aqui no Brasil. Quando foi em 1820, a população de Portugal não aguentou mais e fez a Revolução do Porto. Então, eles estavam querendo tomar o trono de Dom João. Dom João deixou? Claro que não. Então, ele já era rei lá de Portugal, Dom João VI agora, e ele falou, não, preciso voltar. E em 1821, ele pega as suas malinhas e vai embora para Portugal, deixando aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro. Então, Dom Pedro, ele assume como príncipe regente aqui no Brasil. E aí, ele liga-se a grupos que queriam a liberdade definitiva do Brasil. Porque Portugal ainda queria, lá em Portugal, o pessoal ainda queria que o Brasil voltasse a ser colônia.
E aqui no Brasil, os grandes fazendeiros não queriam isso de jeito nenhum. Queriam que o Brasil se libertasse de vez de Portugal, não fosse mais colônia, não tivesse mais esse vínculo com Portugal. E aí, Dom Pedro, ele se junta a esses grandes fazendeiros nessa ideia de querer a liberdade definitiva do Brasil. E também, o príncipe regente já não obedecia mais às ordens que vinham de Portugal, que diminuíram o poder de Dom Pedro e ele não o deu ouvidos. Então, Portugal envia um decreto acabando com o governo de Dom Pedro e exigindo que ele voltasse para lá. Os liberais, essas pessoas que estavam envolvidas com a liberdade do Brasil, arrecadaram várias assinaturas a favor da permanência do príncipe regente. E entregaram para Dom Pedro, dizendo: Dom Pedro, nós queríamos que você fique aqui no Brasil, e Portugal querendo vir, mandando tropas para vir retomar o Brasil como colônia. E aí Dom Pedro ficou naquela, e aí Dom Pedro, o que você fez, Dom Pedro? Se é para o bem de todos, de felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Aí sim! Esse dia ficou conhecida como o Dia do Fico. Foi no dia 9 de janeiro de 1822. E Dom Pedro, de fato, ficou aqui no Brasil, negou a Portugal e permaneceu aqui no Brasil como príncipe regente ainda. Essa imagem ficou conhecida, ficou registrada como o Dia do Fico, né? Então, vejam só, já é dia 9 de janeiro de 1822. Esse ano, 1822, lembra alguma coisa? Vamos ver se vocês descobrem. Quem será que descobriu? Acho que teve gente que descobriu, sim. Quem falou aí a independência do Brasil acertou. Então, esse quadro ficou conhecido como a independência do Brasil, que foi em 7 de setembro de 1822. O Brasil deixa de ser o Reino Unido de Portugal e passa a ser o Brasil, o Império Brasileiro. E Dom Pedro passa a ser o imperador do Brasil, Dom Pedro I. Agora que somos um país independente, o que foi preciso fazer? Então, começou a ser organizada a Assembleia Constituinte em 1823. Então, o Brasil teve seu primeiro reinado a partir de 1822 e os membros da Assembleia Constituinte não queriam muitas mudanças, porém pretendiam que o imperador não pudesse vetar e nem modificar as decisões dos deputados. Então, nessa de a gente organizar a nossa legislação, as pessoas que estavam criando essas leis não queriam muitas mudanças. Eles eram grandes proprietários de terras, donos de escravos, não queriam que mudasse isso, podia continuar assim. Mas eles não queriam que o imperador tivesse muito poder para mandar o que eles decidiram alguma coisa, Dom Pedro não podia mudar muito, não podia dar muito palpite naquilo ali. Então, eles colocaram isso na lei. Acham que Dom Pedro aceitou? Claro que não, né? O imperador não concordou com a Assembleia e acabou. Mandou o exército prender os deputados e acabou. Convocou novas pessoas e organizaram novamente a nossa Constituição. Então, essa Constituição, ela não foi votada, ela não foi debatida, ela foi imposta, ela foi outorgada por Dom Pedro I. E ficou sendo a nossa primeira Constituição. Nessa Constituição ficou definido que o Brasil era uma monarquia hereditária e constitucional, ou seja, o poder passava de pai para filho. Continuaria sendo assim, né? O governo passando de pai para filho e
seguindo estas leis que estavam na Constituição. Também, alguns brasileiros ganharam um poder de decisão. Quem poderia votar, quem poderia decidir alguma coisa no Brasil? Seriam homens livres acima de 25 anos com renda de 100 mil réis. O que isso significa? Só podia ter homem. Mulher não tinha nem voz e nem vez. Livres, escravos, não votavam. Acima de 25 anos e ainda por cima tinha que ter renda de 100 mil réis. Ou seja, ficava o poder de voto só na mão dos grandes fazendeiros. Essa Constituição também ficou conhecida como Constituição da Mandioca, porque quem tinha dinheiro era quem era produtor naquela época. Aí, em 1831, Dom Pedro I abdicou ao trono, ou seja, deu ao seu filho o trono brasileiro em favor do seu filho de 5 anos, Dom Pedro de Alcântara. E em seu retorno a Portugal, foi coroado como rei Dom Pedro IV. Por quê? O exército não estava mais apoiando Dom Pedro I, seja pelos castigos físicos a que eles eram expostos, pela falta de armamento, porque Dom Pedro ele não estava cuidando tão bem assim do Brasil, sabe? E aí a população começou a se revoltar e ao invés do exército ajudar a conter estas revoltas, o exército se juntou. Então, vendo que poderia perder o trono, Dom Pedro I larga tudo e quer voltar para Portugal, porque lá em Portugal seu pai tinha falecido e ele tinha se tornado rei de Portugal também. Então, ele larga o trono brasileiro para o seu filho de 5 anos, Pedro de Alcântara, e retorna para Portugal. E lá em Portugal, ele é coroado como rei Dom Pedro IV. Tchau, Dom Pedro! Um menino de 5 anos ficou governando o Brasil? Então, Pedro, não ficou. Não se preocupe. O Brasil não ficou sendo governado por uma criança de 5 anos. Calma lá. As pessoas foram nomeadas, algumas pessoas, para cuidar do Brasil nessa época, enquanto Pedro de Alcântara não tinha ainda idade para governar, né? Essas pessoas foram nomeadas, chamadas de regentes. Por isso, esse período ficou conhecido como período regencial. Mas não foi tranquilo, não. Teve muitas revoltas que queriam separar o Brasil, que estavam lutando contra a escravidão, que estavam querendo melhorias para as suas regiões. Então foi um período bem conturbado da história do Brasil, cheio de revoltas, e as principais são essas que estão aqui. Aqui no sul nós tivemos a Guerra dos Farrapos, que durou 10 anos até ser acalmada, quando nós temos o segundo reinado a partir de 1840. Então, o que aconteceu? Dom Pedro II passou a ser cuidado aqui no Brasil. O povo brasileiro acreditava que ele ia ser um bom governante, porque ele nasceu aqui. A sua mãe já tinha falecido quando ele nasceu, pouco tempo depois a sua mãe já faleceu. O seu pai, quando ele tinha 5 anos, foi embora. Dom Pedro I foi embora para Portugal, né? Então ele foi criado aqui no Brasil, ele nasceu aqui, foi criado aqui, então o povo acreditava que ele ia ser um excelente governante para o Brasil. E ele foi criado para isso, para ser visto como alguém sério, alguém que saberia governar o nosso Brasil. E aí, aos 14 anos, ele é nomeado Dom Pedro II. Em 1840, ele é imperador do nosso Brasil. Me diz uma coisa, agora esse governo deu certo? Então, Samiele, esse governo, ele foi de altos e baixos. Num primeiro momento, ele foi muito bom, porque Dom Pedro II, quando ele assume, ele tenta recuperar o sentimento
do brasileiro. Quem era o brasileiro? Que já tinha passado por período de colônia, por revoltas, que queriam se separar, escravos e tudo mais. Então, Dom Pedro II, ele cria a Academia Imperial de Belas Artes, o Colégio Pedro II, que é próximo à Igreja São Joaquim, e esse Colégio Pedro II existe até hoje. Então, quem eram o que tem no Brasil que faz dele ser o Brasil? Então, começa a valorização das florestas, da nossa natureza. Aparece também o índio, a figura do índio, os primeiros habitantes daqui que realmente são brasileiros, são os índios. Os artistas também, os autores, os escritores, começam a contar a história destes primeiros moradores aqui. Então aqui nós temos Gonçalves de Magalhães, que escreveu a Confederação dos Tamoios, e José de Alencar, que escreveu Iracema. Também, além desse crescimento cultural, teve também a evolução dos meios de transportes. Barão de Mauá, ele traz para o Brasil a linha férrea, que ligava o interior, né, até o Porto de Santos, porque começou uma nova cultura no Brasil, que era a produção de café. Isso impulsionou e fez o Brasil crescer muito. Então, nesse governo foi tudo muito bom? Mais ou menos. Não foi muito legal, porque o que acontecia, que ainda continuava, eram os escravos. Apesar de ter muita revolta, apesar de ter muitas ações contra a escravidão, isso permaneceu por muito tempo ainda aqui no Brasil, pois eram eles que faziam as colheitas de café e estavam cuidando do nosso Brasil. A mão de obra bruta mesmo era eles que faziam. Apesar de muitas fugas que aconteciam e vários movimentos para a libertação dos escravos. Isso não ficou tão legal assim, porque permaneceu. Vários movimentos tiveram, né? Castro Alves escrevendo sobre o navio negreiro, e Chiquinha Gonzaga, ela era uma artista, uma compositora, e ela vendia de porta em porta as suas composições para poder comprar a liberdade de alguns escravos. Com essas existências, algumas leis começaram a surgir para a abolição da escravatura. A Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que não podia existir mais o tráfico negreiro, não podia chegar mais navios com escravos aqui no Brasil. A Lei do Ventre Livre também, que todos os filhos que nasciam não eram mais escravos, os filhos de escravos não eram mais escravizados, eles já eram livres. E a Lei do Sexagenário, que quando as pessoas os escravos completassem 65 anos, eles não mais seriam escravos, eles podiam ser livres. Porém, tem muitas dúvidas quanto a isso, pois não chegavam navios negreiros, porém o comércio de negros dentro do Brasil poderia continuar acontecendo. As crianças que nasciam, elas continuavam com seus pais nas fazendas e trabalhavam igualmente com os seus, sendo escravos. E os sexagenários não chegavam a essa idade, então beneficiou pouquíssimas pessoas. Até que, em 1888, o governo não consegue mais conter todas as revoltas abolicionistas e a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assina a Lei Áurea, que liberta todos os escravos, apesar de eles não terem sido aceitos na sociedade imediatamente, mas eles já não eram mais escravos. Começou então uma grande leva e um grande incentivo de todos os fazendeiros com os imigrantes. Eles vieram de todas as partes do mundo, mas principalmente os europeus. Vieram para cá para trabalhar nas lavouras de café em troca de trabalho e terra. Eles não eram escravos, eles seriam remunerados para estar fazendo esse trabalho.
O que será que aconteceu com Dom Pedro II? Então, Emanuele, Dom Pedro II, olha só, eram feitas diversas charges já de Dom Pedro II. Ele já tinha passado 49 anos do seu governo, chamavam ele já que estava velho para estar governando e já o exército não apoiava ele mais. Os grandes fazendeiros, com a abolição da escravatura, também não apoiavam Dom Pedro II mais. A igreja também não. Então, Dom Pedro II já não tinha mais nenhum poder político, nenhum mesmo. Até que acontece a Proclamação da República, que foi em 15 de novembro de 1889. E aí começa uma nova etapa, um novo ciclo para o nosso Brasil. Vai embora, chega ao fim a nossa velha monarquia e começa uma jovem república. O nosso primeiro presidente, depois da proclamação da República, foi Marechal Deodoro da Fonseca, que foi quem proclamou a República e deu início a esse novo período. Então, agora, para fazer a nossa atividade de hoje, para relembrar um pouquinho as datas que nós conversamos e os fatos históricos que nós conhecemos hoje, nós vamos construir uma linha do tempo. E eu convidei algumas crianças para me ajudar com essa atividade. Eu vou estar passando a minha linha e vamos colocando as datas aqui para construir essa linha do tempo. Tudo bem? Vamos começar. 1808. Muito bem, 1808. O que aconteceu lá em 1808? Em 1808 começou a saída da família real portuguesa lá de Portugal e a vinda deles para o Brasil. Então está aqui aquela foto que nós vimos lá do Porto, a família real portuguesa, né? Que eles estão vindo para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte. Vamos para a próxima data. 1815. Muito bem, 1815 é a nossa próxima data. E foi importante porque o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e passa a ser o Reino Unido de Portugal. Então, vamos colocar aqui a nossa foto. Próxima data. 1821. 1821. Lá em Portugal, já estava tendo a Revolução do Porto e Dom João volta para lá. Quem que fica aqui no Brasil? Seu filho Dom Pedro, que assume como príncipe regente aqui do Brasil. Vamos lá. 1822. 1822. Essa data ficou muito importante para nosso Brasil, pois foi a data da nossa independência e também o dia do fico, que foi antes, né? Então, Dom Pedro decide ficar no Brasil e depois proclama a independência. Vamos lá, próximo. 1824. 1824 ficou sendo a data da nossa primeira Constituição. Tá aqui a foto da nossa primeira Constituição. Lembram que Dom Pedro que mandou, que impôs a nossa Constituição. Então, que nós ficamos como uma monarquia hereditária e constituinte. Vamos continuar. 1831. 1831 é a data em que Dom Pedro volta lá para Portugal e
abdica o trono, deixando para o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, aqui no Brasil. E aí começa também o nosso período regencial, também aqui, de 1831 até 1840 será o nosso período regencial, que é onde tem várias revoltas para que Dom Pedro não assumisse com 5 anos, né? Então, próxima data... 1840. 1840 é a data onde nós começamos o nosso período, o segundo reinado, que assume o Dom Pedro II, aquele menininho, né, que já estava com 14 anos a partir de 1840. Então, o Brasil é governado por Dom Pedro II. Vamos continuando. 1888. Em 1888, já estamos com várias leis para a abolição da escravatura, certo? Mas somente em 1888 é que ela é abolida completamente e não temos mais os escravos no Brasil. Não podem mais se ter escravos no Brasil, são todos livres. Próxima. 1889. E por fim, 1889, chega ao fim o nosso período de monarquia. É proclamada a República no Brasil e começa uma nova etapa para a nossa política, para o nosso Brasil. E chega ao fim todo o período da monarquia. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito com essa aula. Em breve vejo vocês novamente. Tchau! Vem aí, Educação Física. Fala, galerinha! Hoje quem está aqui com vocês é a professora Lucimara, lá da Escola Camal Tebixerani. Mas essa aula foi preparada também com muito carinho pela professora Sandra, lá da Escola Carlos, e também pela professora Juliana, da Escola Alda. E vocês devem ter percebido que hoje nós não estamos no estúdio. Hoje nós estamos aqui num lugar bem diferente. Quem aí consegue adivinhar de que esporte nós vamos falar hoje? Eu posso ajudar vocês com 3 dicas. Vamos lá? A primeira dica é que é um esporte jogado num ambiente aberto e também num campo de grama. Quem aí consegue adivinhar? Bom, se ele é praticado num esporte com campo de grama, significa que a gente pode excluir todos os outros esportes de quadra, correto? Muito bem. Agora, segunda dica, é um esporte jogado com um taco parecido com esse daqui. Quem consegue adivinhar? Se é um esporte com taco e é jogado na grama, significa que não é o futebol, galera. Vamos para a terceira dica. Terceira dica, é um esporte praticado de forma individual. Ou seja, é só você contra o seu oponente ou seus oponentes. E aí, galerinha, temos 3 dicas. É um esporte praticado no campo, é um esporte praticado com um taco e é um esporte praticado de forma individual. Quem aí consegue adivinhar? Parabéns! Acertou você que falou o golfe. Muito bem! Hoje na nossa aula nós vamos aprender um pouquinho aí sobre o golfe, você vai saber um pouquinho sobre as regras, como jogar e também como brincar aí com a sua família com o material que você tem disponível na sua casa. Vem com a gente se divertir! Como vocês perceberam, hoje nós não estamos no estúdio, estamos aqui nesse campo de mini golfe. É um campo simulado do golfe, do que existe lá um campo oficial. Os campos de golfe oficial são muito grandes. Para você ter uma noção, vocês devem estar se perguntando assim, mas professora, é maior do que um campo de futebol? Sim, galera, é 50 vezes maior do que um campo de futebol. Imagina assim comigo, são 50 campos de futebol, um do ladinho do outro. Então é um campo super grande, tá? Nesse campo existem 18 buracos espalhados. Como o jogador não consegue enxergar esses buracos e às vezes ele está muito longe, os buracos são demarcados com uma bandeira.
Assim, facilita para que o jogador consiga atingir a sua meta. Dentro também desse campo, existem vários obstáculos, como por exemplo, vegetação, algumas árvores, pode ser um lago, a areia, bancos de areia espalhados nesse espaço todo. O jogador tem que atingir a meta, acertar essa bolinha aqui em todos os 18 buracos. Agora vocês devem estar se perguntando assim, mas professora, eu tenho que jogar essa bolinha com a mão? Eu tenho que ir chutando essa bolinha? Não, galerinha, para isso é que nós utilizamos o nosso taco. Lembram na nossa dica número 2, que é um esporte de taco? Então, o jogador deve rebater, deve bater com esse taco na bolinha e assim jogar essa bolinha lá no buraquinho, em todos os 18 buracos. Mas afinal, qual é o objetivo desse jogo? Então, o objetivo do jogo é você acertar todos os 18 buracos com menos tacadas possíveis, tá? Inclusive nós temos aqui a professora Sandra e a professora Juliana, que uma desafiou a outra, depois a gente vê aí quem ganhou. Quem tiver menos tacadas é que ganhou o jogo. Nós estamos aqui então no campo de mini golfe, que é um simulado do golfe oficial. A professora Sandra e a professora Juliana estavam jogando. A professora Sandra conseguiu concluir os 7 buracos aqui com 25 tacadas. Já a professora Juliana conseguiu concluir os 7 buracos com 27 tacadas. Quem é que conseguiu menos tacadas aqui? Hoje a vitória é da professora Sandra. Então, galerinha, vocês devem estar se perguntando, mas eu tenho que ter um campo de grama na minha casa? Eu preciso ter o taco para brincar com o golfe? Não, a gente pode improvisar e eu vou falar para vocês como. Sabe aquele desodorante que a gente usa? Vocês sabem que tem uma bolinha dentro. Vocês geralmente brincam com essa bolinha lá no tênis de mesa, mas hoje a gente vai brincar com o golfe. Eu também trouxe para ilustrar uma bolinha aqui de bexiga. Tá? Ela também pode ser utilizada. Você pode usar a bolinha que você tem em casa, não tem problema. Já o taco, nós fizemos de 2 tipos. Um, usando um cabo de vassoura e um papelão na ponta, colado com durex, colado com fita crepe, com o que você tiver em casa, não tem problema. E a segunda opção, que é um cano de PVC. Nós pegamos o cano de PVC, um joelho aqui na ponta, uma conexão em joelho, tá? Que é um Lzinho. E só para finalizar, uma tampinha em cima e a outra embaixo. E vamos começar a brincadeira agora. Primeiro, vocês têm que prestar atenção ao posicionamento do corpo, tá? Percebam, eu fiz aqui um sinalzinho de mais, só para vocês deixarem as perninhas bem separadas. Pernas abertas na mesma largura do ombro, certo? E daí a bolinha vai ficar aqui na pontinha, bem no meio das perninhas. O objetivo aqui desse movimento que eu quero para vocês é que vocês peguem, acertem a empunhadura, que é uma mão em cima, a outra embaixo, e os polegares têm que estar virados para baixo. Pensa assim comigo, os polegares têm que estar virados para a bolinha, beleza? Agora, olha para a bolinha. E nós colocamos 2 garrafinhas ali para ser o alvo. Nesse movimento, nesse exercício, vocês têm que acertar a bolinha dentro daquele golzinho.
Não tem problema errar, garotada. Vamos tentar de novo. Um pouquinho mais forte, só, Sandra. Boa! Depois que você estiver muito bom nesse exercício, nós vamos para o segundo exercício agora. Depois que você já realizou muitas vezes aquele primeiro exercício de acertar dentro do gol, agora a gente vai diminuir o nosso alvo, coloca esse alvo a 2 passos da bolinha e tenta acertar o alvo. Se você errou, não tem problema, porque o que vale aqui são as tacadas. Agora eu vou colocar outra regra. Deixa a bolinha onde ela parou, tá? E daí você vai começar com as tacadas, lembrando que são menos tacadas possíveis. Depois que você fez aquele exercício, você também pode ir mudando, você pode pôr 2 alvos, 3 casinhas, enfim, você pode ir variando. E a última dica que nós deixamos aqui para você é usando uma caixa. É uma caixa simples de papelão, nós apenas encapamos ela e fizemos esses buraquinhos aqui. Você pode tentar acertar uma cor, depois a outra cor e assim vai variando. Desafie a sua família aí também. Vamos acertar primeiro aqui no rosa, depois no amarelo, depois no azul. Não esqueça de mandar sua foto ou seu vídeo também aqui para nós. Vamos relembrar então um pouquinho de tudo que a gente trabalhou aqui hoje na nossa aula. Lembrando que nós fizemos aqui os esportes, né? O esporte de taco, que é o golfe. Mas você em casa, imaginando que outros esportes nós também utilizamos um taco como um equipamento. Pensa aí um pouquinho, né? Existem variações desse mesmo esporte. Existe o cricket, existe o hóquei. Também a gente pode pensar no beisebol como sendo um esporte de taco. Inclusive o bate-ombro, que a gente brinca muito na escola. Quero deixar aqui o nosso agradecimento também especial ao Clube Homens do Trabalho, que fez aqui, deixou a gente gravar aqui nesse campo de minigolf, e ao professor Fábio, um instrutor de golfe também, que nos auxiliou com essa aula. Tchau, galerinha! Um super abraço, lembrando para vocês, fica em casa! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito! Mande os vídeos da sua leitura. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Meu nome é Yasmin Louise. Eu estudo na escola Dr. Carlos Ribeiro de Macedo. Eu quero mandar um beijo para minha professora Adriana e um abraço. E para todas as pessoas da minha sala. E um super beijo. Tchau! Vai! 1, 2, 3. Voou o foguetinho!